Paz do Senhor Jesus, aos queridos irmãos que nos acompanham, estamos aqui para o início da nossa aula. Os irmãos poderiam confirmar se estão me vendo, estão me ouvindo? Tudo certo? Gente, ajuda aqui essa pessoa a entrar, logar lá pro pai. Ajuda, logar, fala o que está acontecendo, vai ajudando aí. Amém, glória a Deus. Né, os irmãos me ouvem e conseguem me ver também, né? Ótimo, obrigado. Está aí, então, a minha imagem, né? Vocês estão ouvindo a minha voz. E eu estou reproduzindo aí também uma caixa, né, escrito CETADB, Centro Educacional Teológico, que é o meu slide. Vamos fazer aqui. Os irmãos que estão vendo o meu slide aí escrito CETADB, aperta o número 1, só para eu confirmar. Amém. Benção, glória a Deus, né? Então, bem-vindo aqui os irmãos, né? Hoje foi eu que atrasei um pouquinho, os irmãos pontuais, né? Pastor Davi, uma boa noite, pastor. Deus te abençoe. Meu amigo irmão Marcos, lá de Campinas. Paz do Senhor, querido, Deus te abençoe. Irmão Marcelo, Deus abençoe, irmão Marcelo. Irmã Márcia, a paz do Senhor. A Isa. Também a Lívia, Tomás, irmã Ana. Cadê o irmão Elias, a irmã Ana? Tá aí com você, tá lá no trabalho? A irmã Ingrid, também a mesma pergunta. Cadê o irmão Ivan? A irmã Aline Prates. Arrumou o microfone aí, irmã Aline. A irmã Rutileia, irmão Alex, tá aí conosco já. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Já já o irmão Elias entra. A Aline tá com o microfone aí ok. Eu convoquei a irmã Aline para ajudar a gente a ler os textos aí, junto com a irmã Ana, com o irmão Elias. Né? O irmão Olivaldo chegou agora também. Deus abençoe o irmão Olivaldo. Fez aniversário ontem, né? 18 aninhos, irmão Olivaldo. Deus abençoe, viu, irmão Olivaldo? Parabéns. Eu vou aqui fazer aquele comando que vai deixar disponível o microfone de todos vocês, tá? A partir de agora vai aparecer um ícone aí no seu celular ou no seu computador. Ele fica azul, que é o microfone. Quando você quiser falar comigo, participar da aula, não precisa nem pedir permissão. Só clicar no microfoninho azul, ele vai ficar amarelo. Ele ficou amarelo, todo mundo já está te ouvindo, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para participar. Deu certo ela, né? Conseguiu entrar aqui também, irmã Tati Silva, né? Seja bem-vinda, viu, irmã Tati? Irmã Tati entrou conosco em contato no meio da semana e está conhecendo aí a nossa aula, ela mora lá em Sumaré. Deus abençoe, irmã Tati, você está me ouvindo, me vendo, e você tem aí o chat que você pode interagir com a gente, tá? Além de você ter um microfone, só clicar no microfoninho quando quiser participar com a gente, tá? Também chegou a Carol. O senhor Carol, seja bem-vinda. Os irmãos estão chegando. Nós vamos orar. Isso aqui, né? As duas deu certo. Deu certo. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe, nos dê graça e direção em mais essa aula. Estamos estudando aula número 2 do livro Geografia e História Bíblica. Na aula passada nós tivemos
uma aula abençoadora. Falamos lá aonde o Jardim do Éden está hoje, seria lá na região do Iraque. Falamos lá de um importante mapa do crescente fértil. Falamos a respeito também do trabalho. Acredita que tem irmão que já mandou o trabalho. Que beleza. Pegar o lápis de cor e fazer um mapa bíblico. Hoje vou apresentar outros mapas que você poderá utilizar aí para fazer os nossos trabalhos, tá? Também, quem ainda não se inscreveu lá no nosso canal, Eric Tendoro, essas aulas estão sendo subidas toda lá, estão tudo gravado e disponível lá no YouTube. De repente, se você quiser depois encaminhar para alguém e abençoar alguém também com essa aula, está tudo disponível lá no YouTube, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus bondoso, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua bondade e por toda a tua misericórdia que tem nos alcançado nessa noite. Espírito Santo, tu que és o verdadeiro professor, só possa nos iluminar, aquecer o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Que nada venha tirar o nosso interesse, que nada venha atrapalhar esses momentos, ó Deus, que estaremos aprendendo a tua palavra. Pai, que o Senhor possa derramar o teu poder, o Senhor possa afiar os instrumentos, amolar as ferramentas, capacitar os seus filhos para a tua obra, Deus. Aqui estamos porque queremos aprender para servir o Senhor melhor, para servir a nossa igreja melhor, para conhecer a tua palavra melhor, Senhor. Se nós não conhecemos a tua palavra, também não conheceremos a tua vontade, Senhor. Então nos instrui e nos ilumina por tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Mamelina, Pai do Senhor, seja bem-vinda também. Vamos lá, então eu vou para a aula, tá aí os slides. Qualquer problema que estiver acontecendo aí, não estiver vendo, os irmãos, por favor, vão me avisando, tá bom? Então, aula 2, nós vamos falar sobre a geografia na Palestina. São os tópicos que iremos trabalhar aí, são esses. Se você leu o livro, também mandei o PDF para todo mundo que está na aula, e lá no PDF está a aula 1 e está a aula 2. Se você entrar na aula 2, você vai encontrar esses tópicos: aspectos geográficos, o clima e estações do ano, a terra de Israel, planícies da Palestina, vales da Palestina, planaltos da Palestina, desertos da Palestina. Então, tudo aquilo que um estudante lá do ensino fundamental, no quarto e no quinto ano, estuda relacionado ao Brasil, é o que a gente vai estudar nessa aula, mais referente a Israel, né? Quais são os vales, as planícies, os planaltos. Então, literalmente, uma aula de geografia. Antes a gente vai interagir aqui um pouco. Vamos aqui. Não está aparecendo os meus balãozinhos aí. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tá um menininho aí, mas eu vou interagir. Tinha uns balãozinhos em cima do menino que não está abrindo, mas eu vou começar aqui interagindo com os irmãos. Os irmãos podem responder tanto no microfone como escrevendo, tá? O que é Palestina para os irmãos? O que é Palestina? O que você entende quando você ouve Palestina? Alguém pode falar ou alguém pode escrever? Você já ouviu esse termo Palestina? Palestina? Você já ouviu esse termo? Estou esperando os irmãos falarem ou escreverem. O que você entende por Palestina? Olha só, a irmã Márcia, ela teve uma referência desde os tempos bíblicos até hoje, porque normalmente quando nos telejornais falam da Palestina, fala de guerra, fala da faixa de Gaza, né? O que mais? Quem pode ajudar aí esse raciocínio da irmã Márcia? O que vocês lembram mais aí por Palestina? O que é a Palestina? Onde é a Palestina? Os irmãos podem participar. Me ajuda a irmã Ingrid. O que é Palestina para a irmã? O Marcelo.
Também um lugar de perseguição cristã. Verdade, correto também. Quem mais me ajuda aí? Maline? É isso aí que eu queria chegar mesmo. A Palestina é Jerusalém? Né? Olha a pergunta interessante da irmã Aline. Palestina e Jerusalém é a mesma coisa? Vamos fazer aqui uma enquete rápida. Quem acha que Palestina e Jerusalém é a mesma coisa, aperta 1. Quem acha que não é a mesma coisa, aperta 2. Todo mundo participando agora. Jerusalém e Palestina é a mesma coisa, aperta 1. Se não é, aperta 2. Vamos ver. Tá quase todo mundo falando 1 aí, hein? Será que esse povo tá correto? Ó, mana, deu 2 ali. Corajosa. Isso mesmo, mana. O Molivaldo também disse 2. Apareceu os número 2. A irmã Lívia também número 2. Tá chegando a irmã. Mais irmãos, né? Estão acessando aí. Irmã Carla, seja bem-vinda também. Deus abençoe. Muito bem. Tá. Antes de eu explicar, eu vou falar alguma coisa. Aonde era a terra que mana leite e mel, que Deus prometeu para o povo de Israel? Geograficamente é aonde? Onde será que é? Quando Deus prometeu para Moisés, para Josué, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Aonde é essa terra? Alguém sabe onde é essa terra? Canaã. Boa, mana. Canaã. Lembra na aula passada que nós falamos que os filhos de Noé povoaram a Ásia, povoaram a Europa e povoaram a África. O filho amaldiçoado de Noé, na verdade, não era filho, era neto, que era Canaã. E quem viu Noé nu foi Cão. Canaã era filho de Cão. Canaã, então, é o neto de Noé que vai povoar a região da Canaã. Olha como Deus é. Na verdade, Abraão já estava ali na região de Canaã, quando Deus promete dar aquela terra. Olhe Abraão para a direita, olhe para o leste. Ele vai dando várias referências para Abraão e vai dizer: toda essa terra eu lhe darei por possessão. Toda essa terra que Deus mostra a Abraão, ainda lá no Gênesis, né, na outra aula nós estudamos também o percurso de Abraão, Mesopotâmia, Ur, Arã, depois ele foi para Jerusalém, depois desceu até o Egito, a gente viu o percurso de Abraão lá no mapa, é até uma sugestão de trabalho, o caminho de Abraão, ele estava mostrando a Palestina. Hoje, a mídia não fala mais que é Canaã lá, a mídia chama de Palestina. E até no nome da Palestina tem uma tentativa de retirar aquela terra da mão do povo hebreu. Porque Palestina vem, na verdade, de Filistia. É uma palavra que ao longo do tempo ela sofreu mudança. Então, Palestina, que hoje é toda aquela faixa de terra, inclusive Jerusalém, né? Então, quem colocou 1 e 2, os dois estaria certo. Porque a Palestina não é só Jerusalém, mas Jerusalém também está dentro da Palestina. Então, na verdade, Palestina é derivado de Filistia. E o que é Filistia? Filistia vem do quê? Quem que me ajuda aí? Filistia vem do quê? Quando fala Filistia, você lembra do quê? O que você acha, irmã Isa? Filistia vem do quê? Tá chegando a irmã Simone, bem-vinda, irmã Simone. Paz do Senhor. Aí, temos aí pessoas atentas. Filisteus. Filistia vem de filisteus. Então, quando eles chamam aquela terra de Palestina, eles estão dizendo assim: essa terra não é de Israel, essa terra é dos filisteus. Mas, bem da verdade, nem o povo hebreu e nem tampouco os filisteus nunca foram donos de toda aquela área. Sempre foi uma área dividida. Tá? Então, hoje, os filisteus poderia ser considerado os árabes que estão lá. Lembra na outra aula também, né, que foi a introdução para tudo isso? Por isso eu tenho que buscar sempre lá a primeira aula,
quem não assistiu está disponível lá no YouTube, nos nossos grupos de teologia está disponível, aonde a gente deu essa base que vem de Noé, que vem da geografia, que vem do crescente fértil. Então, lá também nós aprendemos que tem 7 filhos da descendência de Abraão que disputa a Palestina. Então você vai ter lá Midian, você vai ter lá os Moabitas, você vai ter lá os netos de Ló, você vai ter os ismaelitas. Então são 7 descendentes de Abraão que disputam aquela terra. Mais 7 nações estrangeiras, que são os Zeus, os Eveus, os Ebuseus, os Eteus, os Gigazeus, todos os Zeus que estão lá, os Ebuseus, são mais 7 nações estrangeiras. Então, naquela época, já tinha 14 grupos diferentes disputando essa mesma terra. O que vai acontecer? Eles vão mudar de Filistia, que é a região onde estava o Filisteu, e vai dar o nome de tudo isso de Palestina, tentando tirar isso de Israel. E sim, é a mesma região, a terra que mana leite e mel, aonde Deus prometeu que daria para essa terra, essa região que hoje é chamada de Palestina, aonde hoje foi fatiada essa região, né? Você tem ali a Jordânia, a Cisjordânia, você tem a Arábia, você tem vários pedaços que hoje é a Palestina, que é muito lembrado por um lugar de guerra, como os irmãos comentaram até então. Tudo certo aí até agora? Ok, irmão Alex, irmã Rutileia. E eu coloquei aí, agora, um mapa em 3D. Esse mapa nos ajuda muito bem a entender a Palestina. Tá? Como eu falei já em outras aulas, né? Essa geografia bíblica, em muitos cursos de teologia, só está lá no médio. Né? Então, no nosso modelo aqui, ele ainda está no curso básico, e você vê que é um aspecto extra-bíblico, né? A gente já viu que a geografia, a história, tantas outras disciplinas nos ajudam a entender a Bíblia, inclusive a geografia. Então, esse mapa em 3D mostra como é a Palestina. É um lugar relativamente pequeno, tá? Mas com uma geografia a qual nunca se viu igual. Nenhum outro lugar do mundo tem uma geografia como a Palestina. Tá chegando a irmã Joana também, irmã Denise, Paz do Senhor, sejam bem-vindos todos vocês. E aí eu tenho o primeiro texto bíblico ali para ser lido. A terra que mana leite e mel é um lugar cheio de morro, é um lugar cheio de altos e baixos. Né? Você vê como que Deus ele enxerga diferente as coisas. Quando a gente vai comprar um terreno, vai construir uma casa, os lugares planos são os mais valorizados. E o lugar que é disputado por mais de 14 nações é um lugar cheio de morro, cheio de sobe e desce. Deus já havia falado isso, por isso tem o texto aí de Deuteronômio, capítulo 11, verso 11. Vamos testar o microfone da irmã Aline Prates. Vamos ver, irmã Aline. Tá com a Bíblia aí, irmã Aline? Pode me ajudar aí? Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11 também. 11. Vamos lá. Dá para ouvir certinho? Tá certinho, estamos te ouvindo. Vamos lá. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva e dos céus beberás as águas. Ok, muito obrigado. Essas instruções aí, que a Aline leu, são instruções geográficas. A terra que vocês vão possuir é um lugar que tem monte e é um lugar que tem vale também. E vocês vão depender da água que vem do céu. Por quê? A Palestina é um lugar de escassez de recursos naturais, principalmente água. Água é ouro. Se nós compararmos a Palestina com o Brasil, irmãos, não se compara. O Brasil é o lugar onde tem a maior reserva de água potável do mundo. E lá é um dos lugares que menos tem água. Até os irmãos que são aí do Nordeste, quem são os irmãos alunos aí que são nordestinos?
Dá um oi aí para eu ver. Quem são os nordestinos que tem aqui na nossa aula? Quem são o povo que fala arrastado? Olha aí, as Lívias, tudo Nordeste, tudo gente boa. Cadê a Manali? A Manali não tá aí não, né? A Nali, então, a Mancatiana, é a mais nordestina. Aí, ó, Molivaldo, Carla, é o povo que construiu São Paulo, né? Mesmo na região, talvez, de vocês, né? É, lá na região seca, aí, irmão Marcos, mesmo na região seca do Nordeste brasileiro, você consegue encontrar algum tipo de vegetação lá. Existe lugar, mesmo que às vezes os pastos são amarelados, existe alguma coisa, tá? Mesmo lá no sertão nordestino. Mas mesmo a seca brasileira não se compara com a seca que tem lá. Tem lugares em Israel que ficou 7 anos sem chover, né? Elias fechou por 3 anos e meio, né? Apareceu um outro lá e fechou por 7 anos, sem cair uma gota de chuva. Então a escassez de água lá é muito pior do que no Brasil. Mas Israel hoje é um país rico, então eles acabam compensando a escassez de recursos naturais com tecnologia. Então hoje eles conseguem, né, aquela tecnologia que está vindo para o Brasil, de tirar o sal da água, né, eles usam muito isso exatamente para cultivar campos. Então hoje tem várias, até na região ali do Mar Morto, tem muita coisa cultivada, mas por meio de recursos. Além do que, quando chove, eles aproveitam muito a água que vem. Eles não desperdiçam água como a gente desperdiça aqui, tá? Você possivelmente está vendo o meu mouse aí, né? Quando eu passo o mouse, vocês conseguem ver o meu mouse? Pode confirmar aí se você vê meu mouse mexendo aqui. Dá, né? Beleza, eu vou usar meu mouse aqui para explicar esse mapa. Olha só, então eu tenho aqui essa área que é o Mar Mediterrâneo. Até no mapa aqui está um azul forte. Quando aparecem imagens da TV do Mar Mediterrâneo, é um azul muito forte esse mar. Tá? É aquele mar que está interligando aí os 3 continentes, né? Asiático, europeu e africano. É um dos mares aí mais importantes. Essa área aqui é o litoral de Israel, essa que eu estou passando aqui, ó. É aqui, por exemplo, que hoje está a capital, Tel Aviv. Tá? Então, um dos principais aeroportos de Israel está exatamente nessa área aqui. Tá? E essa área também aqui é a área onde os filisteus habitavam, tá? Que é a área que sempre, desde os tempos de Davi, essa área era tomada pelos filisteus. Você vê que Israel, ele, apesar de ser aí altos e baixos, ele é um lugar muito seguro. Por quê? Sempre Davi, Salomão, até Herodes faziam fortalezas no alto dos montes aqui, ó. Tá vendo esses montes? Aqui é o Planalto Central, ó. Tem vários montes. Então as fortalezas, elas eram nessa área aqui. Você tem lá em cima, branquinho, o Monte Hermon, que é o monte aonde tem gelo em cima dele. Tá no extremo norte. Então a geografia lá é única porque se no extremo norte eu tenho gelo, se você vir aqui no extremo sul, você tem aqui o deserto. Aqui é o deserto já ali da aonde o povo de Israel chegou para Israel. Então aqui em cima você tem temperaturas baixas e aqui embaixo você tem temperaturas altíssimas. Você vê que aqui nessa parte verde é a parte mais fértil também de Israel. As principais plantações estão nessa área aqui que antes eram dos filisteus, inclusive ela está mais verde. Somente aqui em cima, né, onde no Hermon tem muitas nascentes nessas montanhas, e essas nascentes é que alimentam aqui ó, o Vale do Jordão. Então o Jordão ele nasce aqui e ele vai vindo pelo vale e até vir aqui embaixo no Mar Morto. O Mar Morto ele recebe água dessas nascentes e o Mar Morto exatamente morto porque não há vida dentro dele, nenhum peixe sobrevive dentro dele. E é aquilo que a gente faz sempre o comparativo, né? Não podemos ser o crente Mar Morto. Porque o Mar Morto ele recebe água boa, estraga a água, não alimenta ninguém e perde essa água. Então o tempo todo ele recebe água e ele vai perdendo essa água. Inclusive, cada dia mais tem diminuído, né? Ao passar dos anos, a água do Mar Morto tem diminuído cada vez mais, tá?
Então é aquele lugar que você vê, a geografia bíblica ajuda muito os documentários. Se você assistir os documentários, tem o pessoal lá muito comum nadando, flutuando, na verdade, no Mar Morto, né? Numa funda lá. Né? Algumas pessoas dizem que lá tem algumas placas, inclusive, dizendo que não pode nem mergulhar da quantidade de sal que entrar no seu ouvido, da infecção no ouvido. Tá? Mas é um lugar turístico, o Mar Morto. Então, aqui no meio é o Vale do Jordão, tá? E aqui essas últimas montanhas, tá? Vou passar aqui, ó, vai ficar até melhor dos irmãos verem. Você tem aqui, então, ó, o Mediterrâneo, e você tem o único que eu não falei, foi aqui a Jordânia. Então, a partir dessas montanhas aqui, ó, você já tem a Jordânia, que hoje já é outro país. Você vê que Jesus, ele foi batizado aqui, né? No Rio Jordão. E hoje é muito comum a gente ver as pessoas indo batizar no Rio Jordão, né? Seria um privilégio muito grande. Quem não gostaria de ir lá batizar no Rio Jordão? Só que Israel, ele fez aqui um lugar no Jordão para as pessoas se batizarem, porém, não é aquele lugar que Jesus se batizou. Jesus, na verdade, ele batizou, João Batista diz que é do outro lado do Jordão. Do outro lado do Jordão, hoje já é outro país, é a Jordânia. Tá? Então, esses montes aqui estão todos na Jordânia. Recentemente, aí no tempo da quarentena, no começo da quarentena, acho que foi na Páscoa, né? Passou um Globo Repórter que lá mostrava a repórter fazendo um caminho, não por Israel, mas fazendo um caminho pela Jordânia. Não sei se alguém assistiu. Então, ele não é muito mostrado o lado ali da Jordânia, que faz fronteira com Israel. Eu estou recomendando agora um canal. Esse canal chama Louco por Viagens. É esse irmão aí, Rogério. Ele é patrocinado por uma empresa de viagens e ele viaja o Brasil todo, ou melhor, o mundo todo. E a irmã Lívia já conhece. E vale muito a pena acompanhar. Se você puder assistir todos os vídeos dele lá no canal, se você digitar no YouTube Loucos por Viagem, ele vai viajando por Israel. Você tem uma visão muito clara de tudo aquilo que a gente vai estudar aqui. Nesse link que eu coloquei aqui, tem um episódio onde ele mostra onde Jesus nasceu. Então ele vai mostrar o local que as pessoas se batizam, mas ele vai viajar até a Jordânia e mostrar o lado jordaniano, que é onde Jesus de fato se batizou. Né? A irmã Ana também já conheceu. Tem uma série também de vídeos dele que ele fez a respeito da Reforma Protestante. Ele vai lá na Alemanha, vai na casa que Lutero nasceu, na casa que Lutero começou a pregar, na igreja de Lutero. Ele faz todo o trajeto de Lutero. Por que é bom assistir? Né? Hoje tem tanta porcaria que a gente gasta tempo vendo, e isso é alguma coisa que acrescenta muito. E uma coisa é eu falar, outra coisa é você, após eu falar, ir lá e assistir. Você nunca mais vai esquecer. Tá? Então fica essa dica, se inscreva lá no canal dele, clique nesse link e você vai assistir a história aí do local real do batismo de Jesus. E você acompanhando o canal dele, você vai ver, por exemplo, tem um episódio lá que ele mostra que existem 2 lugares que Jesus teria sido sepultado. Tem um lugar que os evangélicos consideram que lá foi a sepultura de Jesus, um lugar que tem aquela placa em inglês escrito ele não está mais aqui, né? Mas tem um outro lugar que é considerado local pela Igreja Ortodoxa. E a Igreja Ortodoxa detectou esse local e fez uma igreja sobre esse local. Então há inclusive uma disputa, né? A Bíblia não dá exatamente qual é o local que Jesus foi sepultado. Então com esse vídeo você vai aprender a respeito disso. Ele vai falar, por exemplo, lá do Calvário. Aonde é o Calvário? Se você pegar as nossas Bíblias mais antigas, tem uma foto em preto e branco de um lugar que parece uma caveira. Não sei se alguém já viu. Lá no final da tua Bíblia, tem lá Monte Caveira. E aí você tira uma foto, tem uma cara de caveira.
Só que aquela foto foi tirada nos anos 70. Se você ir lá hoje, a vegetação mudou e não tem mais cara de caveira. Então, até então, todo mundo achava que era lá que Jesus foi morto. Porém, hoje já não tem mais certeza, tá? Então, também tem nesses vídeos aí ele falando dos possíveis locais que Jesus foi sepultado. Vale a pena, essa dica aí é dica de ouro, vale a pena conferir, né? Moelias já conhece, é benção. A Maline está perguntando. Na verdade, lá tem muito deserto, viu, Aline? Não sei exatamente que filme você está falando, mas você tem ali vários desertos, né? Naquele mapinha que eu voltei, Israel ele é mais influenciado pelo deserto que está aqui embaixo, ó. É que é onde a Bíblia chama de Negueb, né? Que é o sul de Israel. Essa área que eu mostro aqui tem um deserto, mas a Jordânia também tem deserto. Então lá tem muitas áreas de deserta, tá? Lembra que nós falamos a respeito do crescente fértil, que Abraão tinha que fazer aquele círculo. Por que ele tinha que ir lá em cima e depois voltar? Porque ele não conseguia atravessar o deserto naquele tempo. Tá? Então, aqui uma outra imagem. Você tem aí o Vale do Jordão, que eu já comentei um pouco a respeito com os irmãos. E você tem aqui o Planalto Central, onde tem os principais montes, né? Inclusive Jerusalém está no alto de um desses montes. É toda essa região de montanhas aqui. Quem tem o material ou PDF em suas mãos, esses quatro blocos que eu mostrei aí estão bem explicados na página número 30 e na página número 31 do nosso material. Vou aqui comentar rapidamente. Lá na 30 está assim: a primeira zona compreende a região do Grande Mar. Então é essa que eu coloquei em vermelho aí na imagem. Tá? Ele vai dizer, são as planícies costeiras estreitas que alargam no sul e nas planícies, né? Então ele está falando aqui, ela é estreita, depois ela vai alargando aqui no sul. Nos tempos bíblicos, esse pedaço aí chegou a possuir 418 quilômetros de costa. Hoje já não pertence tudo a Israel. Jope, né? Que ela é o lugar onde Jonas foi. Nós estudamos aí a história de Jonas recentemente. Também fica nessa região. A segunda zona, que é o Planalto Central, que eu coloquei em amarelo, que corta toda a planície do norte e do sul, tem vários montes, né? De 4 mil pés de altura ao norte e que vão diminuindo conforme vai ao sul. Ele pega ali a Galileia, Jezreel, Samaria, Judéia e o Negueb. A terceira zona que eu coloquei de preto é o Vale do Jordão. O Vale do Jordão é onde está ali, termina lá no Mar Morto, né? Faz divisa ali também com a Jordânia, e lá no alto tem o Hermon. Tá? E o Vale do Jordão, se você olhar a imagem aí, irmãos, você vê que essa imagem 3D, dá para ver que ele é mais baixo do que o mar. É o lugar mais baixo da Terra dentro do continente. Então você tem um mar mais alto do que o próprio Jordão, você está abaixo do nível do mar lá. E depois você tem a quarta zona, que é a Jordânia, né? Compreende a região que inclui o Planalto Elevado, que se estendem a leste do Jordão e Mar Morto no deserto da Arábia rochoso. Né? Então tem esses montes bem elevados aí, que é a região da Jordânia. Tá? Então essa é uma visão geral da Palestina. Tá? Ah, professor, mas isso aí que tem a ver com Deus, com Bíblia, né? Você, nas narrativas bíblicas, acontece aí. Você tem uma visão, né, de locomoção, para onde Jesus ia, aonde ele estava. Essa aula vai enriquecer muito essa visão aí da Palestina. Toda essa região que eu mostrei, eu busquei lá no Google Maps, e é esse retângulo vermelho que eu coloco aí, desde o Hermon, lá em cima, até aqui embaixo, no deserto, ó. Esse canal aqui, ó, é o canal aonde atravessou o Mar Vermelho. Aqui é o Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho não é vermelho, né? É que aqui você tem montanhas de terras vermelhas e quando soprava o vento, você olhava, as terras parecia vermelho. Também há pessoas que dizem que existia um tipo de alga lá,
que deixava naquele tempo as águas vermelhas, então passou a ser o Mar Vermelho, né? Lembra que nós temos dois caminhos possíveis. Você pode atravessar aqui no Golfo de Suez ou atravessar aqui embaixo. Então, na verdade, o povo de Israel atravessou num braço de mar, né? Mas mesmo assim foi um grande milagre que eles passaram com os pés enxutos. E aí eles vão fazer esse processo, vai vir aqui no Sinai e depois ele vai subir lá para Israel. Tá? Então, até hoje, a geografia está lá, pouco alterada em relação àquele tempo. É que você vê tudo o que eu falei, né? Que você tem o Vale do Jordão cortando aqui o meio, você tem aqui a área plana, né? E aqui você tem todo o mar Mediterrâneo. E aqui você tem a área, a extensão da Palestina. Você vai ver que não é muito grande a Palestina. É um lugar muito disputado, um lugar cheio de morro, um lugar que não tem água e, sobretudo, um lugar muito pequeno. Ele tem, hoje, essa área vai aí mais ou menos 130 quilômetros de largura e 225 quilômetros de comprimento. Você vê que se pegasse toda a Palestina, né, a parte que é de Israel, a parte que é da Jordânia, a parte ali de todos os países árabes que estão ali em volta, mesmo assim, ele seria do tamanho do menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Tem algum sergipano aí? Alguns irmãos aí do Nordeste é sergipano? É o menor estado do Brasil. Você vê que na imagem aquela bolinha vermelha seria o espaço da Palestina. Então é nessa área aí, por exemplo, você vê que Jesus viajava, né? Ou com animais ou a pé, cortando toda essa região. Claro que a pé é muito longe, né? Mas hoje você corta aí de uma ponta a outra em poucas horas de viagem. Agora, é bem verdade que por ser um lugar de muito morro, faz muita volta, né? Vai contornando os morros para que você consiga viajar dentro de Israel. Mas se você ver, você vai de uma ponta a outra, a 225 quilômetros, daria mais ou menos uma viagem daqui, né, da nossa região, até o litoral norte, ali até Ubatuba, mais ou menos, já estaria fora de Israel, tá bom? Tá acompanhando aí, Carol? Tá conosco aqui, Carol? Tá ligado aí? Tudo ok aí, irmã Elias? Irmã Márcia, tudo certo? Tá com a gente aí? Hoje deu certo, irmã Simone? Vamos lá, qualquer coisa vai perguntando aí, a gente vai respondendo daqui, tá? Também quando se fala da geografia da região, nós falamos a respeito do clima. Vamos aprender o clima da região. Você vai ver que tem muito a ver falar a respeito do clima de lá. Tá? Aqui tem algumas informações que fala de todo Israel, né, de toda a Palestina, na verdade. É a média de temperatura. Então você vai ver ali que janeiro, fevereiro é mais frio, assim como novembro e dezembro é mais frio. Os meses do meio do ano, junho, julho, agosto, setembro, são os aonde é mais calor. Então eles estão em outro hemisfério, né? Estão lá no Oriente. É o oposto daqui, né? O nosso verão é o inverno deles e vice-versa. Só que tem uma informação importante aí, que o final do ano e começo do ano é o período aonde é mais frio lá em Israel. Guarda essa informação, que ela é importante para algo que eu vou explicar daqui a pouco. E aqui também a gente falando a respeito aí da precipitação de chuvas e de temperaturas, mas agora por região. Por quê? Aquela média que eu apresentei agora é uma média global de todo o território. Mas se você pegar alguns pedaços, por exemplo ali, Safed, que são regiões mais ao norte, são regiões mais frias. Você vai ver que lá, por exemplo, em janeiro, a média é entre 4 e 9 graus apenas. Em contrapartida, lá no sul, ali na região do Mar Vermelho, é uma região já mais calor, que ali em agosto chega de 26 a 40 graus Celsius dessa região. Como eu falei, é um lugar de muito extremo. Tá? E a precipitação pluvial,
o volume de chuvas também ela vai bem distante, né? Você tem aí lugares lá ao norte que chove muito mais. Chove em média 58 dias por ano, que pode ter aí em milímetros de 28 a 712 milímetros de chuva. Em compensação lá ao sul, mais perto dos desertos, tem vezes que chove 5 vezes no ano e chovendo apenas 1 milímetro de água, né? Então, quando chove um pouquinho de água nessas regiões, é uma festa grande que os israelitas fazem, né? Então, mais uma vez, fica muito evidente os extremos que acontecem lá. Também esse contraste geográfico você vê aí no Hermon. Essa é a foto do Hermon, chega a quase 3.000 metros de altura. Ele faz um paredão, né, protegendo toda a Palestina. Ele é o monte mais alto. E isso faz com que ele forneça umidade. A umidade vem dele, como nós aqui temos a Amazônia, né? Quando você vê lá as previsões do tempo, eles sempre vão falar da umidade da Amazônia. Lá, o que vai promover a umidade é o Hermon. E ele está ao norte, uma região mais gelada, e mesmo no verão, ele continua gelado, né? Lá no alto você tem algumas estações de esqui, o ano todo o pessoal esquia lá, é um dos pontos turísticos muito fortes daquela região. Tá? Então ele, no norte, tem neve o tempo todo. Em contrapartida, quando você vem ao sul, você tem aí o deserto, tem a região aí do Monte Sinai, tem o caminho do povo no Mar Vermelho, já é uma região de deserto, que às vezes passa anos sem chover, é calor, e mesmo quando chove, chove muito pouco, né? Então, tudo isso dentro da mesma região. E aí você tem uma foto aí de um pessoal em Jerusalém. E em Jerusalém com neve, lá em Jerusalém neva. Mesmo Jerusalém ser um pouquinho mais ao sul, a Jerusalém ela é mais ao sul, mas em alguns anos vai em Jerusalém. Normalmente no final do ano, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é a época de neve. Nesse período que nós estamos agora, de julho, lá está no auge do calor deles. E essa foto, você está vendo aí um cenário, além dos meninos brincando, vocês estão vendo aí um monumento atrás. Que monumento é esse? Quem pode me ajudar aí? Quem sabe que monumento é esse que está atrás aí desta foto? Todas as imagens de Jerusalém mostram esse monumento. Que monumento é esse? Quem sabe? Quem sabe escreva ou fale. A Maana já matou ali, falou que é uma mesquita. Quando se fala de mesquita, ela fala de mesquita muçulmana. E aí, irmão Elias, é muito comum a gente dar uma confundida, né, irmão Elias? A sinagoga é dos judeus, a mesquita é muçulmana, tá? Então essa aí é uma mesquita, tem muçulmanos aí. E aquela parte em cima da mesquita é de ouro puro, é chamado Domo da Rocha, né? Sempre a gente ouve falar do Domo da Rocha. O que os muçulmanos fizeram, irmãos? Isso aí é uma afronta aos judeus, porque era nesse lugar que tinha o Templo de Salomão, tá? É nesse lugar que estava o templo que Jesus entrou. Então esse é um lugar sagrado no alto lá do monte. Só que nós sabemos que a história de Israel é de altos e baixos. Por muitas vezes aconteceu um movimento que nós chamamos de diáspora. Não sei se alguém já ouviu falar essa palavra, diáspora. A diáspora é quando o povo de Israel tem que sair de lá, o hebreu tem que sair de lá. E você tem muitas diásporas ao longo da história. E uma das diásporas que nós temos é do ano 70, já após Cristo. Quando você lê Mateus, capítulo 23, 24 e 25, você vê tudo um contexto só. Na verdade, desde o 21 ao 25 de Mateus é um contexto só. Você pode ler tudo corrido ali, é tudo cronológico. E lá, Jesus vai falar: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, muito eu quis te proteger
como a galinha protege os pitainhos, e por isso eu digo que não ficará sobre ti, senão pedra sobre pedra. Essa profecia, e tem alguns detalhes lá em Mateus 24, né, no princípio das dores, que naquele dia, ore para que aquele dia não seja no sábado, ai das que estiverem grávidas, tomara que não seja no inverno. Jesus falava ali de uma invasão que Jerusalém sofreria no ano 70. Nos tempos de Jesus, qual império dominava a Palestina? Quem escreve aí para mim? Qual império dominava a Palestina no tempo de Jesus? Sabe me ajudar, irmão Marcos, irmã Denise? Aí, ó, o povo tá hábil aqui. O Império Romano, né? Obrigado aos irmãos aí que responderam. O Império Romano. Então, sempre Israel quis ser livre do Império Romano. O Império Romano tinha uma metodologia de escravidão diferente dos outros impérios. Você vê que no cativeiro assírio, no cativeiro egípcio, no cativeiro babilônico, eles tiram o povo de Israel da sua terra e leva para outro lugar. Roma não. Roma escraviza o povo na sua própria terra. Então, sempre Israel queria ficar livre da escravidão romana. E no ano 70, Israel vai tentar ficar independente de Roma, assim como o Brasil uma vez ficou independente de Portugal. Sendo assim, no ano 70 após Cristo, houve uma revolta dos judeus contra Roma. Só que não conseguiu a libertação. O que vai acontecer é que, sob a ordem do império, vai ser invadido Jerusalém e um general chamado Tito vai destruir Jerusalém, vai destruir Israel, e aí os judeus, para não morrer todo mundo, vai ter que fugir. E aí eles vão destruir o templo que Jesus estava, vai destruir tudo aquilo que aconteceu. Por isso, muita coisa, mesmo quem viaja a Israel hoje, pouca coisa sobra do tempo de Jesus. Por quê? Porque foi destruída várias vezes Jerusalém. Às vezes, para as pessoas que viajam lá, pisar em um piso que Jesus pisou, tem que descer 100, 200, 300 metros abaixo da terra, porque foi reconstruído por cima. Por isso, lá para você ver, por exemplo, aonde foi a casa de Pedro, tem que cavar. Onde foi lá a fonte de Siloé, tem que cavar. Porque foi tudo derrubado e na reconstrução foi sendo colocado por cima. Tá? Então, nessa saída do ano 70, né, na verdade, teve várias resistências ali, a partir do ano 70, ele foi sendo destruído. Então, os judeus teve que, ó, fugir. Nesse momento, a terra ficou vazia. E nesse momento, quem que vai se apoderar da terra são exatamente o povo da mesquita aí, exatamente os árabes, exatamente os descendentes de Ismael, que hoje nós conhecemos como muçulmanos. Então, para marcar território, o que que eles fizeram? Aproveitaram um tempo de prosperidade, né? O muçulmano, ele tem uma influência muito grande na história. Você lê a história secular, fala muito dos muçulmanos, e aonde era o templo de Israel? Aonde Deus revelou a glória a Salomão, eles fizeram uma mesquita muçulmana, né? Claro que isso tem uma permissão de Deus, porque se não fosse essa mesquita lá, o povo de Israel já tinha feito o templo de novo e estava sacrificando animais lá até hoje. Como o sacrifício vitalício é Cristo, Deus permitiu, né, que seja invadido e fosse construído essa sinagoga, aonde os árabes tomam conta. Então você vai olhar muito perto desse Domo da Rocha, um murão chamado Muro das Lamentações, né? Dividido em dois blocos, um lado só para mulheres, outro lado só para homens, aonde aqueles rabinos barbudo com aquela cartolona grande, né, carregando ali pergaminhos nas costas e colocando pedidos de oração nas frestas do muro, pedem a restauração do templo. Dinheiro eles têm, tecnologia eles não têm, mas eles não podem derrubar esse domo da rocha dos muçulmanos, senão ia sair a Terceira Guerra Mundial lá. Então Deus é o dono da história, a gente vê a história através até dessa mesquita muçulmana.
Certinho, irmã Joana? Tá aí com a gente, irmã Joana? Tudo ok? Mantati tá com a gente aí, Mantati? Pode perguntar, tá? Pastor Davi, tudo certo? O microfone de todo mundo tá aberto. Só clicar no microfone aí, pode falar comigo, tá bom? Se não, pode escrever também. Espero que os irmãos aí estejam aproveitando a nossa aula. É claro que presencial é melhor, né, irmãos? Nós estamos fazendo o possível para aproximar o máximo aí as nossas aulas. Não é o ideal, mas é o possível até agora. E aí, falando de história, de geografia, usando história e geografia, eu consigo resolver um grande problema que nós temos até hoje. Quando Jesus nasceu, será que dá para descobrir mais ou menos o tempo que Jesus nasceu? E se eu perguntar, alguém vai dizer: não, não foi em dezembro, foi em abril. O outro vai falar: foi em maio. E aí a gente tem algumas evidências que a história e a geografia vai nos trazer. A partir de agora você vai ver algumas coisas bem interessantes. Por que que é importante estudar isso, irmãos? Porque hoje nós vivemos um tempo de escassez de milagres. Antes a pessoa nem sabia nada de Jesus, nada da Bíblia. Ele ia doente para a igreja. Lá Jesus curava. Porque ele foi curado, ele levantava a mão e aceitava Jesus. Hoje, nós vivemos um tempo de esfriamento, de multiplicação do pecado. Hoje, as pessoas não estão mais se convertendo por ver milagres, né? Até línguas estranhas é um sinal para o incrédulo, o apóstolo Paulo falou. Você vê que hoje há um esfriamento, né? Hoje você tem um percentual muito grande de irmãos que ainda nem mesmo tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo. Isso não, se alguém estiver nos ouvindo e não tem essa experiência, isso não faz ninguém menos crente. Mas o problema não é não ser batizado com o Espírito Santo, o problema é deixar de buscar. Então vemos um tempo que as pessoas deixaram de buscar o Espírito Santo. Então é um tempo de esfriamento. E um tempo onde as pessoas querem saber o porquê das coisas. Lembra lá, acho que é só da minha época, né? No Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha o porquê sim não é resposta. Desde aquela época, quando o pai falava porquê sim, a criança falava que isso não era resposta. Então hoje, quando alguém pergunta, Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Vai falar não. E a pessoa vai falar por quê? Você não vai poder falar porque sim. Ah, porque eu ouvi que era assim. Então, quanto mais argumentos lógicos você tiver, mais fácil você conquistar as pessoas para Cristo. E mais que isso, vai quebrar aquela imagem que o cristão é ignorante, é um alienado, que só está na igreja porque é burro e o pastor está enganando ele, levando o dinheiro dele embora. Quanto mais cultura você tiver, mais você vai convencer as outras pessoas que Jesus Cristo é o Cristo. E você ama esse Cristo porque de fato você tem evidências, né? Não só bíblicas, mas históricas, e você tem um relacionamento pessoal com ele que lhe faz testificar que Jesus Cristo vive, tá? Aí a irmã Aline falou que entre março e maio, e aí o irmão Elias já tá dando spoiler aí, irmão Elias. Pelo tempo, né? É isso mesmo, irmão Elias. Então, primeira afirmação, é verdade. Jesus não nasceu em 25 de dezembro, tá? Essa aula não caiu, né, no final do ano, às vezes essa aula cai bem no final do ano, né? Aí fica mais interessante. Mas você vai guardar ela aí, quando o pessoal perguntar, você vai estar pronto para responder, tá? Então vou traçar aqui uma linha de algumas coisas. Primeiro, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, tá? Por quê? Vamos lá, eu já vou chegar nisso. Tem uma palavra difícil de falar aí. Se você falar algumas vezes, você é até renovado aí, irmão Elias. É o Rosh Hashanah. Já ouviu falar do Rosh Hashanah? Quem já ouviu falar essa palavra aí? Rosh Hashanah. Já ouviram falar disso aí? Isso é cultura judaica agora. Tá na história, né? O Rosh Hashanah. Língua estranha, né, Madenise? Sentiu até um arrepio aí, né? O Rosh Hashanah, ele é um feriado judaico, tá? Esse feriado judaico é o final do ano. Sabe quando no final do ano a gente para, lá a partir de 20, 24 de dezembro,
volta lá 3, 4 de janeiro, é esse feriado em Israel. O feriado de final de ano chama-se Rosh Hashanah. O ponto alto do feriado de Rosh Hashanah chama-se Yom Kippur. Alguém já ouviu falar do Yom Kippur? Esse vocês já ouviram, não ouviram não? Já ouviu falar do feriado de Yom Kippur? Quem já ouviu aí? Ouviu, irmã Joana? Molivaldo, já ouviu falar do Yom Kippur? O Marcelo, o pastor Davi. Algumas, alguns grupos pseudo-cristãos, né, adeptos principalmente à teologia da prosperidade, fazem um sacrifício financeiro de Yom Kippur. Você tem aí alguns grupos muito evidentes na televisão que a partir ali do mês de setembro, tá chegando aí, não tá muito longe não, daqui 2 meses aí, eles começam a falar do Yom Kippur. Yom Kippur, para o judeu, é o dia aonde Adão e Eva foi expulso do jardim do Éden. Veja bem, isso não é Bíblia, isso é cultura judaica. Não vai falar isso lá na igreja, pelo amor de Deus, hein? Eles vão me caçar meu pescoço aqui. Mas isso é cultura judaica. Para eles, o dia que foi expulso Adão e Eva é o dia do Yom Kippur. É no dia do Yom Kippur que Jesus entra em Jerusalém, toca os cambistas embora, vira a mesa dos cambistas, solta as pombinhas. Lembra dessa passagem? Porque ele diz: vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões, mas a minha casa, na verdade, ela é casa de oração. Né? Ele vai dizer isso lá em Mateus 21, se eu não me engano. Então, naquele momento, todo mundo ia até o templo, né, cujo templo era aonde está lá o domo da rocha muçulmano. Aí, ó, o Márcio ajudou aí, Mateus 21, obrigado. E foi nesse momento que, para Deus não castigar o povo judeu, eles iam até o templo e sacrificavam animais, para Deus perdoar o pecado. Por isso que esses pseudo-cristãos, adeptos à teologia da prosperidade, chega no tempo de Yom Kippur, que é mais ou menos em setembro, começa a aparecer aquelas propagandas da televisão. É uma espécie de fogueira santa que tem na Igreja Universal no Reino de Deus. Mas eles chamam de Yom Kippur. É que a Igreja Universal põe lá em dezembro, né? Mas visando ali o final do ano. Essas outras usam o Rosh Hashanah. E Israel não zerou o calendário como nós zeramos. Então, a partir de setembro de 2020 para nós, Israel estará entrando no ano 5.781. Eles não zeraram, porque eles não receberam a Cristo. Nós, tá, zeramos o calendário, o nosso calendário chama-se gregoriano, e ele é regido, é um calendário solar. Israel, ele não tem o calendário gregoriano, e ele tem um calendário lunar. Inclusive, os anos em Israel chegam a ter 13 meses. Por isso que você vai ver nomes diferentes dos meses. Quando você fala lá Daniel, quando fala da saída do povo do Egito, e fala os meses, não é janeiro, fevereiro, março, como nós temos, são outros meses. Você vê que tudo isso ainda eu estou falando a respeito do nascimento de Jesus, tá? O que vai acontecer? Primeiro vamos falar por que Jesus não nasceu 25 de dezembro. Primeiro, que lá não tem dezembro, né? Os meses que equivale a dezembro, novembro, janeiro, tá nesse desenho que eu estou mostrando aí, tá? Seria o mês de Teve e seria o mês de Kislev. Teve e Kislev, olha que nome bonito aí, ó. Esses meses caem mais ou menos no nosso novembro e dezembro, tá? O Molista está perguntando, qual o calendário mais correto? Na verdade, nenhum dos dois estão certos e nenhum dos dois estão errados, né? São formas de contar o tempo, mas o tempo é o mesmo, eles contam dando nomes diferentes, tá? É como, por exemplo, aqui no Brasil a gente usa 24 horas, nos Estados Unidos eles usam 12 horas, só que são 8 da manhã e 8 da noite, aqui a gente usa 8 da manhã e 20 horas da noite.
Então são formas diferentes de contar o tempo. Só que, não sei se os irmãos sabem, tá? Pode pesquisar aí depois, dá um Google. O nosso calendário gregoriano, que é um católico que tem um calendário católico, né? Que a gente é influenciado aí pelo movimento católico. A gente até estudou isso, né? Na Idade das Trevas, lá na Idade Média, a Igreja Católica dominou tudo. E eles zeraram o calendário a partir do nascimento de Jesus. Só que depois de muito tempo foi descobrir que eles zeraram errado. Então, na verdade, nós não estamos 2020 anos depois do nascimento de Jesus. Existe um erro aí de pelo menos 5 anos. Depois os irmãos pesquisem isso, que os irmãos vão ver. Eu não estou ficando doido, não, tá? É verdade isso. É que eles acharam que ia ser mais difícil corrigir, ia dar muito rolo, então deixaram errado mesmo, tá bom? Mas é o seguinte, vamos aqui para o nascimento de Jesus. Jeremias 36, 22 diz: Ora, o rei estava assentado na casa de inverno. Então está dizendo que tem o rei que estava sentado num lugar de inverno. E diante dele estava um braseiro aceso. Tá? Então, naquele tempo, era muito mais. Não era 4 estações, era muito comum falar assim: inverno e verão. Tá? Se ele está falando de inverno, não ou melhor, é mais ou menos entre os meses de novembro e dezembro, que é o inverno lá. Então vai cair mais ou menos no meses de Kislev e de Teve, tá? E ele diz assim no versículo que nós lemos, pelo 9º mês. Então Jeremias está dizendo que o 9º mês é inverno. Então se você olhar essa tabelinha que eu estou contando aí, e contar 9 meses, vai cair no Kislev, que equivale de novembro e dezembro. Então está muito claro que não só hoje, novembro e dezembro, é frio lá, como também no tempo lá de Jeremias, também era frio novembro e dezembro. E aí sim tem aquilo que o irmão Elias falou, que Jesus não nasceu no inverno, tá? Jesus não nasceu no inverno. Por isso ele não nasceu em dezembro. Às vezes eu falando tanta coisa aqui, irmãos, pode ficar meio confuso, tá? Primeira vez que eu vi, eu também não fui entendendo isso aqui já como que funciona. Eu sentei, eu li, escrevi, reli de novo. É com muito esforço que você vai dominando isso, tá? Então, mas tá aí, ó, a luz tá aí para você melhorar, entender melhor esse funcionamento das coisas. Agora, por que Jesus não poderia ter nascido no inverno? Por causa de 2 fatos bíblicos, tá? Sendo o primeiro fato bíblico, o fato de que quando Jesus nasceu, havia um censo, não é isso? Não havia contagem de pessoas. Então José tem que sair lá da parte norte de Israel e ir lá na região da Judéia se alistar. Quem manda fazer esse censo, né, são os romanos. Jamais, e é nesse censo, nessa viagem do censo, que Jesus nasce, lembra? Que não tinha um lugar na hospedaria, e a gente conhece toda aquela história de Jesus. Aí é assim mesmo, Marcos. Então a gente sabe que tinha muita gente, aí não teve lugar para Jesus, etc e tal. Então a gente sabe que Jesus nasceu no meio de uma viagem. Dificilmente Roma faria aquele recenseamento no inverno, porque sabia que as pessoas não tinham condição de viajar no inverno, não tinha condição de sobrevivência, eles iam morrer, eles iam padecer no meio do caminho. Então, inclusive as festas judaicas normalmente são no verão. Já era já, né, terrível, o cara ter que sair da casa dele, parar a vida dele, subir no lombo do jumento, de um animal, e cortar o país todo para ir lá dar o nome. Imagina se o imperador mandasse fazer isso no inverno. Então, muito dificilmente Jesus nasceu no inverno. Então, não poderia ser ali dezembro. Essa é a primeira evidência, tá? Tem uma tabelinha que vocês estão vendo aí também, né, mostrando ali o Kislev, né, em 2020, vai de 17 de novembro a 15 de dezembro, e o mês de Tevet vai ali de 16 de dezembro a 13 de janeiro.
Então, outra evidência que mostra que Jesus não nasceu em dezembro, além dessa longa viagem de Lucas capítulo 2, verso 1 a 3, você tem Lucas capítulo 2, verso 9, aonde você tem os pastores que receberam a mensagem angelical que Jesus havia nascido. Lembra dessa passagem? Quando ele diz lá, nasceu em Belém, na cidade de Davi, o Salvador, né, boa vontade, com os homens de boa vontade, tem ali algumas referências, e ali eles veem um coral angelical tocando, e os pastores estavam no campo, cuidando das ovelhas, no meio da noite. Se fosse inverno, nem os pastores e nem os animais estariam lá. Tá? Então, por esse motivo, Jesus não nasceu no inverno. E por isso, ele não nasceu entre dezembro, como a maioria das pessoas entendem. Tá? Então, conforme aí a irmã Aline havia comentado, não se sabe exatamente quando foi que Jesus nasceu, mas foi no lugar de verão. Né? Então, a partir ali de abril, maio, quando é o nosso frio aqui, lá é o verão. Então, Jesus certamente nasceu no verão. Então, por isso que se fala ali a partir de abril, ok? Tudo certo até aí? Tá fácil aí, irmão Davi, pastor Davi tá comigo aqui. Tudo certo aí? Irmão Alex, tudo bem, irmão Alex? Tá aí comigo, irmão Alex? Irmão Odete, tá aí também, irmão Odete? Pai do Senhor, irmão Odete. Beleza, passou uma Jéssica. Vamos lá. Mas aí vem a pergunta: já definimos que Jesus não nasceu em dezembro, porque era inverno. Jesus nasceu no verão, né? Mas aí vem uma outra pergunta. Mas então, é pecado comemorar o Natal ou não? Hoje tem igrejas que fazem cantatas natalinas, né? Tem alguém aí que na sua igreja tem cantata de Natal? Tem igreja aí que faz cantata de Natal, ou na sua igreja fazia? Né? Hoje, muitas igrejas, até pentecostal, inclusive a minha, no final do ano faz uma cantata natalina. Tá? Hoje você já tem igrejas com bolinha lá, de pisca-pisca, etc e tal. Então há uma briga. Quando chega o final do ano, você vai lá no Facebook, tem um falando, não pode comemorar o Natal. Outro falando, pode comemorar o Natal. E o argumento mais forte, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. É verdade. Só que o contraponto disso, por exemplo, eu conheço um irmão, que ele é um irmão adotado, e que ele não sabe nem a idade dele, que ele foi acolhido da rua, e aí para ter uma data, né, fez um exame para detectar mais ou menos a idade dele, e ele não sabe quem é o pai, não sabe qual é a idade dele e não sabe quando ele nasceu. Então foi determinado um dia para comemorar o aniversário desse irmão. E eu não esqueço porque é o mesmo dia do aniversário da minha filha, 25 de março. É um irmão muito próximo, um pastor muito amigo meu. Então, ele, todo 25 de março, ele comemora, porque ele não sabe o dia que de verdade ele nasceu. Então, teria esse contraponto, poderia dizer assim, da comemoração. Agora, o outro argumento que se diz não comemorar o Natal está relacionado que o Natal, de fato, ser uma festa pagã. Tá? E, de fato, o Natal é uma festa, veio de uma festa pagã. Tá? Você pode pesquisar muito sobre isso, mas sabe aquela história que as pessoas dizem que religião e política não se mistura e etc e tal, né? Que não devemos discutir a política e etc e tal. Graças a Deus isso tem mudado. Por quê? Porque a política tem uma influência muito grande na religião. A história vai demonstrar isso. Eu falei disso na outra aula, né? Quanto que a Igreja Católica dominou o mundo quando ela se alinhou com a política. E agora vai acontecer mais uma vez isso, né? Eu contei rapidamente essa história na outra aula. No ano 300, Constantino vai aderir ao cristianismo. E ali ele vai começar a unir
as festas pagãs que ele tinha ao cristianismo. Então, 25 de dezembro, você tinha lá o nascimento do sol vitorioso, e ele transformou no nascimento de Jesus, né? Também vem lá de Tamuz e outros deuses pagãos. E ele deu essa mudança, né? Ele converteu essa festa no nascimento de Jesus. Então, de fato, é pagão. Mas aí, eu digo o seguinte, esse argumento nem sempre também é convincente. Por quê? Porque muita coisa que nós temos hoje também é pagão, irmãos. Bolo de aniversário, o véu da noiva, o dia das mães, os dias da semana, segunda-feira, terça-feira. Você acha que Júlio é o quê? Júlio é um deus pagão. Então hoje nós estamos rodeados do paganismo. Quase tudo que a gente tem hoje vem do paganismo, né? Então, teria esse contraponto. Então, por isso que se divide muitas opiniões, comemora ou não comemora, faz ou não faz, etc e tal, mas está aí os argumentos para você chegar à sua própria conclusão. Também estou deixando um link aí embaixo, ó, aqui, ó, um link do blog do pastor Cyrus Bird, tá? Eu recomendo muito os livros dele, e ele é um pastor pentecostal assembleiano que defende a comemoração do Natal. Então ele tem um artigo aí, 10 razões bíblicas para celebrar o Natal. Então agora eu acho o seguinte, que a comemoração do Natal pelo Natal, ele é vago. Mas você vê que Jesus, ele foi muito criticado que de se assentar com os comilões e com beberrões, ele foi muito criticado para estar no meio do pecador. Eles acreditavam que havia um Messias, santarrão, né, que não se misturava com o povo. E Jesus, ele vem, né, quebrando esse paradoxo aí. E ele vem se aproximando daqueles que eram rejeitados. Então, as igrejas que trabalham com o Natal, elas trabalham no seguinte sentido: vamos aproveitar essa data para trazer as pessoas para a igreja. Vamos aproveitar essa data e fazer uma cantata de Natal. Aí chama o avô que não é crente, o tio que não é crente, para ir lá ver o sobrinho, o neto a cantar. É um momento que o pessoal está mais ali maleável, com o coração ali não tão duro. Então muitas igrejas acabam utilizando, inclusive algumas fazem festa de Natal, para que o crente não precise ir na festa, na casa de outras pessoas, onde há bebida, aí há tanta coisa. Então o uso inteligente deve ser feito. Eu vou dar um exemplo bem claro, que vai mostrar aí meu ponto de vista e talvez você concorde. Nós temos aí mais de 50 anos que tem a TV no Brasil. E nós temos apenas uma TV, rede de TV, forte evangélica, que é a Rede Record. Não é isso? Imagine que não só a Rede Record fosse dos evangélicos, mas imagina se a Rede Globo de televisão fosse dos evangélicos. Imagina se o SBT, a Bandeirantes fosse dos evangélicos. Por que que não é dos evangélicos? Porque quando surgiu, os crentes daquela geração logo falou: olha o caixote do diabo, isso aí é do diabo. Deram uma tecnologia tão poderosa e maravilhosa que chegaria nos confins da terra para o diabo. E quando foi dada para o diabo utilizou. Da mesma sorte que se nós darmos o Natal para o diabo vai usar o Natal. E ele já usa o Natal, né? Quando se ensina a criança que deve ir ao Papai Noel pedir alguma coisa, o Papai Noel está sentado no trono, nada mais ele está fazendo a substituição de Deus. Porque quem pode realizar os nossos desejos e está sentado no trono não é o Papai Noel, é Jesus. Então, quando nós entregamos o Natal a ele, ao diabo, ele fez o que ele quis, tá? Como aconteceu com o advento da TV. Né? Hoje nós temos uma TV evangélica e praticamente nem pode ser considerada evangélica, né? Que ele não dá abertura nenhuma, né? O SBT talvez dê mais abertura aos cantores evangélicos do que a própria Rede Record, né? Então você vê que a questão é uma questão às vezes de nós pensarmos, né? Usarmos o fato com inteligência. Talvez
sempre os irmãos mais antigos, né, são mais resistentes ao Natal e não tem problema nenhum nisso. Mas às vezes a gente tem que usar o benefício da dúvida, né? Será que se eu usar ao meu favor isso não é melhor? Tá? Então aí fica essa reflexão e esse pensamento aí para os irmãos, né? Na minha igreja não tem a festa de Natal, mas a gente tem lá a cantata de Natal todo ano. Certo? Tá clara essa questão aí do Natal? Quem quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo aí? Irmã Lívia, cadê as perguntas, irmã Lívia? É que eu acho assim, a gente tem que aproveitar melhor, nós precisamos de estratégias melhores à igreja. Bom, nós já estamos chegando aqui, 21h20, tem bastante coisa para passar, possivelmente não vai ter tempo a gente passar tudo, mas vamos aí prosseguir, tá? Nós temos aí a posição geográfica de Israel, nesse círculo vermelho, né, uma visão mais global do mapa. Nós sabemos que Israel está, então, em uma posição estratégica. Eu até comentei também na outra aula, né? Se você sair do Egito e quiser ir para a Europa, você tem que passar por Israel. Se você sair da África e querer ir para a Ásia, tem que passar por Israel. Se você sair do Egito e quiser ir para a Ásia, tem que ir para Israel. Se você sair da Europa e quiser ir para a Ásia, tem que passar por Israel. Então, embora seja um terreno acidentado, um lugar que não tem chuva, ele está posicionado estrategicamente entre 3 continentes. Tá? Então, isso faz ali ser uma porção de terra muito disputada ao longo do tempo e ao longo dos anos. Na aula passada eu falei sobre Josias, né? Por causa desse trajeto, Josias morreu, tá até as referências aí, 2 Reis e 2 Crônicas, né? Até que o faraó Neco vai matar Josias, que era um bom rei. E outra, quando você fala lá da riqueza de Salomão, nós percebemos que Salomão, ele era muito rico porque ele também fazia comércio. Tá? Que tipo de comércio Salomão fazia? Ele tinha uma área muito grande de terra, então ele pegava algumas coisas no Egito e vendia para a Ásia. Pegava o que a Ásia tinha e vendia para a Europa. Então ele era o atravessador, ganhando muito dinheiro. Esse foi um dos pontos que fez o reinado de Salomão tão próspero. Ele aproveitou a posição geográfica para ganhar dinheiro e fazer o seu império tão grande. Tá? Os irmãos que estão há mais tempo conosco sabem que a gente já estudou os profetas maiores, os profetas menores, e a gente falou muito, né, do cativeiro assírio, do cativeiro egípcio, do cativeiro babilônico, né? Você vê que Israel, né, ele está entre essas grandes, né? Israel está aqui, ó, Jerusalém está aqui, ó. Então, quando o Egito era uma grande nação, um grande império, domina Israel. Quando a Síria é um grande império, domina Israel. Quando a Babilônia é um grande império, domina Israel. Aqui não aparece, mas se você pegar o Império Grego, a Grécia, domina Israel. Roma, domina Israel. Então, qualquer grande império que surgia, Israel virava escravo por causa da sua posição geográfica. Não tinha como não fazer isso. Tá? E aqui você tem a divisão das tribos. Está aí uma sugestão de trabalho, né? Dentre todos esses mapas que eu falei, esse aqui da divisão das tribos é um mapa muito conhecido que você pode fazer, pode pintar, pegar o hidrocor, giz de cera. O Moelias já foi lá no estojinho lá, já pegou o giz de cera lá da filha e já tá dando uma riscada aí, né, Moelias? E você tem aqui a divisão das tribos. Por que que relação tem a divisão da tribo com a geografia, né? Porque é uma área geográfica que Deus determinou a Moisés. Olha, daqui até aqui vai ser de tal tribo, de lá a acolá vai ser de tal tribo. E você vê que toda a Palestina era para ser de Israel. E essa posição das tribos que você tem aí, nunca Israel chegou a ocupar todo esse lugar. Nunca. Nunca Israel ocupou tudo aquilo que Deus prometeu para dar a ele. Por que será? Né? Quem pode me ajudar aí? Por que Israel nunca chegou a ocupar tudo isso que Deus prometeu a eles?
Na verdade, a maioria das vezes, as tribos viveram tudo misturada, desobedeceram a ordem geográfica de Deus. Por que será que eles não conquistaram tudo? Quem pode dar a sua opinião aí? Esses mapas sempre tem no fim da Bíblia mesmo, no Márcio. Quem me ajuda aí? Por que Israel? A pergunta é: por que Israel nunca conquistou toda essa porção de terra que Deus tinha prometido a eles? A Márcia apontou um dos quesitos aqui: estavam acomodados. E é verdade, né? Você vê que passou muito tempo, Caleb ainda foi lá reclamar para Josué a sua porção de terra, né? Porque tinha gigantes ainda lá. Então é verdade, eles se acomodaram. Quem mais pode dar outro motivo, além desse listado pela irmã Márcia? Lembra aí, irmão Alex? Cadê meu consultor teológico? Tá aí, meu consultor? Me ajuda aí, meu consultor. Isso, esse é o meu consultor, né? Certo que ele tá com o nome da esposa aí, né? Mas essa Jéssica aí é Alex, né? É isso mesmo. Né? Eles não obedeceram a Deus, temiam ir à guerra. Eles, por causa do pecado, desobediência, irmã Elias, é isso mesmo. Então, a conquista da terra estava condicionada à obediência. Por isso, quando você vai lá, no final do livro de Josué, tem um texto muito conhecido, que é muito tema de campanha da família nas igrejas, que Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho até uma camiseta escrito isso. Só que nem sempre o pregador, ele explica por que Josué falou isso. Porque viu que o povo estava corrompido, né? Já havia gente adorando deuses estranhos, já tinha perdido o temor de Deus ali. Então ele falou: quer saber? Vocês não vão servir a Deus, eu vou servir. Tá? Decida hoje, é isso mesmo, né? Vocês têm que definir, não adianta você adorar deuses diferentes, né? Continua muito atual essa convocação aí de Josué. O povo tem que decidir a quem vai servir de verdade. Tá? Então, existem alguns motivos. Tá? Para você ter uma ideia, Jerusalém, que ainda é parte sul de Israel, quem foi conquistar foi só Davi. Né? Davi conquistou. Jerusalém vem dos Jebuseus. Foi Davi que tirou eles de lá e estabeleceu Jerusalém como a capital. Ó, isso muitos anos depois de Josué. Tá? Então eles já estavam enfraquecidos, a verdade é essa. Outro motivo, e tem uma passagem muito bonita para ser pregada, tá? Cadê o esboço aí? Cadê os pregadores aí? Vai pegar o esboço agora, para pregar aí, ó. Irmã Márcia, irmã Denise, quem estão os pregadores? Irmã Aline, cadê os pregadores aí? Vai pegar, fazer o esboço agora, hein? Vou dar a pregação pronta agora aí, irmã Simone. Irmã Simone é pregadora também. É uma passagem pouco conhecida e muito bonita, tá? Que é a passagem lá de Josué. Você pode ler o capítulo 9 e o capítulo 10, tá? Quando Josué faz aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas, você já lê, talvez você não está lembrando da história, mas vai lembrar agora. Foi quando os gibeonitas vão até Josué, sabendo que eles iam ser invadidos. Mas eles vão lá com roupa velha, com calçado velho, com pão mofado, pedindo misericórdia para Josué, e Josué fica com dó deles e faz uma aliança com eles. Dá a palavra que não iria matar eles. Naquela época não precisava assinar não, né? O cara dava uma palavra, o cara cumpria, né? O cara falou que era, não precisava assinar em nenhum lugar. E essa aliança que Josué fez com os gibeonitas, ele não consultou a Deus antes de fazer. Então, as nossas alianças determinam aonde nós chegaremos. Tem que tomar cuidado com as nossas alianças, com quem a gente faz aliança. E o que aconteceu? Gibeon era um lugar que Josué ia destruir. E agora não podia destruir, porque ele foi enganado e esses caras, e ele prometeu a eles que não iria destruir a terra deles. Mais que isso, Josué prometeu defendê-los.
Então vai chegar uma hora que 5 reis vai atacar Gibeon. E Josué não vai poder continuar fazendo aquilo que Deus mandou, vai ter que voltar para trás para livrar os gibeonitas. E aí tá lá no capítulo 10 aquela passagem do sol parou, né? Por que, que o sol parou? Porque senão Josué ia perder aquela batalha, né? Então tudo aquilo que acontece é fruto da falta de vigilância dos gibeonitas, né? Dá uma mensagem legal aí. Notou, irmã Simone? Vamos lá, tá? E você vai ver que no próprio tempo de Davi, os filisteus estavam lá naquela área litorânea que eu falei, né? O próprio povo dos filisteus, ainda no tempo de Davi, não haviam sido retirados da terra. Aí você tem o período dos juízes, após Josué, são ali 12 juízes, mais Samuel, que é o 13º juiz. E aí nessa época, o que são juízes? Heróis que Deus levanta em lugares determinados para o povo não perder a terra, porque é um lugar de decadência espiritual, o período dos juízes, né? Então você tem lá os midianitas invadindo ali e Deus levantando o Gideão. Você tem os filisteus invadindo e aí você tem Deus levantando Sansão. Então esses juízes foi um escape de Deus. Juízes são a misericórdia de Deus para o povo não perder a terra, tá? Porque eles mereciam ter perdido de fato essa terra. E aí vai vir os 3 primeiros reis, cada rei vai governar 40 anos. Saul vai ter um reinado menos brilhante, né? Davi vai ser um reinado de muita guerra, vai ampliar muito o seu território, e Salomão vai ser o apogeu desse tempo, onde a maior extensão de terra que Israel já teve foi no tempo de Salomão, tá? Então você vai ver nesse mapa o tamanho da terra na época de Saul, que é o roxo, o tamanho da terra na época de Davi, o cinza, e o quanto ali de terra na época de Salomão. Então, o auge de tudo foi Salomão. Só que quando Salomão ficou muito acomodado, nós sabemos que ele pecou. Nós estudamos muito a respeito de Salomão, há 3 livros atrás, que nós estudamos os livros poéticos. E nessa época que Salomão peca, por causa das suas muitas mulheres, Deus diz que vai rasgar o reino. Na hora que o reino está maior, está conquistando quase tudo, Deus pega e vai rasgar o reino ao meio por causa do pecado de Salomão. Então a gente tem um período chamado reino dividido, aonde o reino de Salomão é cortado ao meio, porque o seu filho Roboão, aquela passagem também muito emblemática, que as pessoas vão lá e diz: alivia-nos as cargas dos impostos. E aí Roboão vai consultar os jovens e os jovens vai dizer: não, não vamos diminuir a carga não. O meu dedo vai ser mais largo do que as costas do meu pai. E aí ele vai colocar imposto. Toda vez que vem uma carga muito grande em cima das pessoas, o reino não aguenta. O reino rasga. Tá? Inclusive tem um exemplo bem atual. Quem viu lá na Angola que rompeu, né, a igreja angolana universal do Reino de Deus, ela rompeu com a igreja brasileira. Alguém viu isso aí na internet, nos jornais? Não lembro se eu postei alguma coisa lá no grupo sobre isso. Você viu, irmã Lívia? Quem mais viu aí isso aí? Isso é um exemplo muito claro, né? Por que os caras rompeu com a igreja brasileira lá? Porque os caras estavam sendo explorados, né? Manda dinheiro, quem manda aí é nós. Tem uma denúncia lá, né, obrigando os pastores a fazer vasectomia, que a igreja não quer que tenha filhos. Então tem muitas denúncias. Chegou uma hora que os caras dizem assim, quer saber uma coisa? Vamos botar os pastores brasileiros para fora e vamos ficar com a igreja para nós, a gente não precisa sofrer a opressão dos brasileiros, né? Então toda vez que a carga é muito pesada, o reino rasga, tá? Os grandes ministérios vivem muito isso. Teve irmãos aí que já dirigiu igrejas de grandes ministérios, sabe que a carga é muito grande, né? Mas o presbítero Marcelo saiba disso, o pastor Davi, o irmão Alex já dirigiu igreja de grande ministério, né, Alex? Sabe que a cobrança é muito grande, né? A carga, demanda por dinheiro é muito grande,
e por isso que o pessoal começa a perder a igreja, né? De repente rompe com a igreja e fala, vamos ficar aqui individualizado. É isso que aconteceu lá naquele tempo de Salomão, formando o reino do norte e formando o reino do sul. A gente já falou muito a respeito desse reino dividido, quando estudamos os profetas maiores e menores, a necessidade de nos estender muito, tá? Então tá aí o mapa, outro mapa que você pode fazer como trabalho, o mapa do reino dividido com as suas capitais e tudo mais. Também nós já estudamos muito a respeito do cativeiro assírio, também já falamos muito a respeito do cativeiro babilônio, que eles ficaram 70 anos, depois eles retornaram ao mapa do caminho, né? Da onde eles foram retirados e para onde eles foram levados, retornaram depois de 70 anos. Também a geografia mostra esse mapa, né? Aí mais do cativeiro babilônico dominando outras nações. E aqui a gente tem um outro mapa, estou dando uma apressadinha por causa do horário, tá? E aqui você tem outro mapa, que é o mapa do tempo de Jesus. Tá? Então, no tempo de Jesus, Israel tinha 3 principais regiões, dominado aí por prefeitos, né, em cada área. Então, Jesus, ele era nativo lá da Galileia, que é aqui no norte, ó, perto lá do Hermon, tá? Da Galileia. Mas o seu ministério, ele veio para Judéia. Tá? Então, no meio da Galileia e da Judéia, você tem Samaria. Os samaritanos vêm lá da época, nós já estudamos também, não vai ter tempo de falar, mas vem lá da época da invasão do Império Assírio, que é o povo que ficou misturado aqui. Então Jesus tinha que passar cortando volta de Samaria ou passar no meio, e é um espaço grande para passar de a pé. E algumas vezes ele entrou em Samaria, por exemplo, lá para tratar com a mulher samaritana. Tá? Então são as 3 regiões. Jerusalém está aqui na Judéia, né? É essa região aqui que Jesus vai ser morto, é batizado aqui em cima, mas ele é morto aqui embaixo. E eu vou passar rapidamente aqui para a gente finalizando já, para não ficar muito cansativo, sei que cansa, tá? As planícies, né? O que é planície? Planície é lugar plano. Então eu tenho aqui vários mapas em 3D que mostram os lugares planos de Israel até os dias de hoje, tá? Então é um lugar reto, um lugar plano. É um lugar onde tem muito cultivo da agricultura, um lugar muito valorizado, também é um lugar perto do mar Mediterrâneo. Então você tem aqui a planície do Acre, uma região lá de Israel. Olha ele aqui, né? Já entrando para dentro do mar Mediterrâneo. Você tem aqui a planície de Saron, é nesse lugar que tem um porto chamado Cesareia Marítima, né? Paulo usou esse lugar aqui. Herodes construiu isso aqui, né? Aquilo que ele construiu para manter comércio com Roma, depois acabou sendo utilizado para a pregação do evangelho. Aqui você tem a planície da Filistia, que hoje é Tel Aviv, que é a capital, um lugar muito bonito, um centro tecnológico muito rico de Israel. Você tem a planície ali de Beersheba, né, que é chamado planície de Selafá. É esse lugar aqui aonde Davi guerreou muito com os filisteus, né? Então Davi ficava nos montes, atacava os filisteus aqui. A planície do Armagedon, né? Alguns acham que a guerra do Armagedon vai acontecer nesse lugar. É nesse lugar que Salomão, por exemplo, tinha uma fortaleza. Então as planícies são todas beira-mar aqui, ó, beira do mar Mediterrâneo. E aí você tem os vales, que são os buracos, os lugares mais profundos, né? Olha quantos vales, né? Onde tem montanha, tem vale. Você tem vários vales lá na Palestina. Né? O Vale do Jordão, que a gente já falou bastante a respeito dele. Aqui uma foto de satélite dele. Põe para carregar lá, irmã Joana. Você tem o Vale de Escol. Esse Vale de Escol, né? Ele quer dizer cachos. Por quê? É nessa região que Moisés mandou os espias. Ele atravessa o Jordão e ele vai mandar aqui os espias olhar a terra e lá vai ver aonde existe a necessidade de 2 homens carregar um cacho de uva, né, que é o Vale de Escol. Você tem aí o Vale de Hebron,
né? É um lugar onde tem muitos patriarcas que foram sepultados nesse vale, né? Tá aí página 49, 40 e 50 do nosso livro, depois vocês dão uma conferida lá. Tô acabando já, mas Joana. E aqui você tem o Vale de Siquém. O Vale de Siquém, tá, é lá em Samaria. E eu quero aproveitar que é a última explicação que eu vou dar aqui mais detalhada, depois eu só vou dar uma pincelada, porque no Vale de Siquém é aqui, ó, esse buraco aqui é o Vale de Siquém, ó. É no Vale de Siquém que tem o Poço de Jacó, tá? Ele fica entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. É aqui que Jesus, nessa parte de Samaria, que Jesus encontrou, lá em João 4, a mulher samaritana. Ela estava pegando água perto do Monte Gerizim. E ela faz uma pergunta, né? Aonde nós devemos adorar? É aqui ou é lá em Jerusalém? Por que aqui? Porque no Monte Gerizim é que os samaritanos faziam sacrifício. E ela tem uma preocupação. O Senhor aceita sacrifício do Monte Gerizim? Ou tem que ir lá em Jerusalém adorar? Né? Jesus vai dizer, ó, vai chegar uma hora que nem aqui, que é o Gerizim, e nem lá em Jerusalém, na Judéia, vocês vão adorar. Porque o que importa é que adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus está falando isso? Porque tanto o templo aqui em Gerizim como de Jerusalém ia ser destruído. Então, ele está dizendo, a adoração não é uma condição geográfica, mas a adoração é uma condição do coração da pessoa, né, que adora em espírito e em verdade. A adoração não sai do Gerizim, a adoração não sai de Jerusalém, a adoração sai de dentro do coração das pessoas. Tá? Aí você tem o Vale de Bazã, que é uma área nobre, né, já do outro lado, lá, já na região da Jordânia, onde ficava lá as vacas de Bazã. Não sei se alguém lembra, que nós estudamos lá em Amós 4:1, que ele fala das vacas de Bazã, chama as mulheres de vaca de Bazã. Você tem aqui o Vale de Moabe, né, que é nessa região que Moisés subiu para ver a terra, que Deus iria dar ao povo de Israel e ele não entraria. Isso, Lívia. O Vale de Cedron, que é ali onde, após a saída de Jerusalém, você tem um vale. Jesus atravessou muito esse vale, né? Quando ele saía de Jerusalém e ia para Betânia, ele tinha que atravessar o Vale de Cedron. O Vale de Rinom, que é onde antigamente faziam sacrifício do deus Moloque. No tempo de Jesus, Jesus foi usar o Vale de Rinom, que era fora dos muros, né? Aqui onde está a seta, ó, onde era lugar que eles queimavam lixo, e Jesus diz que o inferno é igual o Vale de Rinom, porque o tempo todo ficava queimando, pegando fogo no lixo lá. É muita coisa, irmão, não dá para falar detalhado. Tá? Aí você tem a coleção de vales. Também no nosso material, vai falar das montanhas. As montanhas, né, o Planalto Central, onde tem várias montanhas, dividido nas montanhas de Naftali, de Efraim e de Judá. Você tem aí o Hermon, que eu já falei. Você tem do outro lado as montanhas do Planalto Central ali também, que é de Bazã e de Moabe. Tudo isso está detalhado no nosso material. E aí você tem o Monte Sião, está na página 55 do nosso material. Você tem o Monte Moriá, né, que também é chamado de Horebe, que é exatamente aonde Abraão foi lá sacrificar Isaac, foi aonde foi feito o templo de Salomão, e é onde está agora a mesquita muçulmana. Sobrou só esse muro do Muro das Lamentações, mas tudo aqui era o templo. Monte das Oliveiras, né? No pé do Monte das Oliveiras você tem o Getsemane, onde Jesus ali foi preso, onde Jesus ali orou com os discípulos. Foi feita uma capela lá nos dias de hoje. Monte Carmelo, já mais ao norte, foi aonde Elias desafiou os profetas de Baal. Você tem ali o Monte Tabor, que é esse monte aqui, que é onde foi o Monte da Transfiguração, né, onde lá eles tiveram a visão de Jesus sendo Deus. O Monte Sinai, que é ali no deserto ali da Judéia, a gente já falou dele, que o cume é todo preto. Moisés ficou lá 40 dias, trouxe a tábua da lei, e aí a gente encerra, claro, correndo um pouquinho, mas tudo isso está lá no seu material. Se você tem o seu livro,
leia o livro. Se você tem o PDF, leia o PDF, tá? Agradecendo a todos os irmãos, né, que fizeram seus depósitos no pagamento da mensalidade, né? Os irmãos venceu aí dia 7, os irmãos têm até o dia 13 para fazer o pagamento da mensalidade sem nenhum tipo de acréscimo. Agradecendo os irmãos aí que já pagaram. Qualquer problema, por favor, entrar em contato aqui conosco. Tá bom? Algum comentário, irmãos? Eu falei para a irmã Aline arrumar o microfone e acabei mandando ela só ler um versículo, né, irmã Aline? Mas não devolve, não. Fica aí. Outra aula você vai me ajudar mais, tá bom? Alguma pergunta a mais, queridos? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sei que é muita coisa para pouco tempo, mas eu não quero cansá-los também, tá? Arruma um foninho, daquele de 5 contos já funciona, Marlene. Agradecendo, né, as Lívias, né, a Lívia Tomás, a Lívia Alencar, a irmã Tati, que acompanhou a gente aqui pela primeira vez, irmã Tati, quiser continuar acompanhando, toda quinta-feira a gente tem essa aula a partir das 8 horas, se quiser de repente fazer a matrícula conosco, só entrar em contato, se não quiser fazer a matrícula agora, quiser continuar acompanhando as aulas, está convidada, irmãos também pode convidar outros irmãos para fazer aula com a gente, pastor Davi, Deus abençoe, presbítero Marcelo, a Melina está ali também conosco, irmão Marcos, Deus abençoe, obrigado por estar interagindo com a gente o tempo todo, irmã Márcia, irmão Livaldo, a Isa, irmã Carla, né, que é daqui de Nova Odessa, está acompanhando junto com o grupo de Hortolândia, irmã Elias e a irmã Ana, sempre nos ajudando muito, o Alex e a irmã Jéssica, a irmã Denise Pedroso, a, a irmã Aline, Deus abençoe pela ajuda, irmã Aline, a irmã Simone, né? Estou um pouquinho mais tarde, mas graças a Deus está aí conosco. Também a nossa irmã Odete, né? Guerreira, pelejando. Eu estou a tempo para perguntar para a Melina se a mãe dela está acompanhando com ela, ou a mãe dela não entrou. Cadê a irmã Alice, Melina? Eu tenho sentido muita falta dela, tá? Deus continue abençoando aí as vossas vidas. De verdade, espero que de alguma forma os irmãos possam estar edificados de alguma forma com esse estudo. A Melina, deixa ela comigo, tá? Vai falar para ela assistir, né? Se for depois lá no YouTube, daqui uns 2, 3 dias a gente sobe essa aula aqui para o YouTube, estará disponível lá com os irmãos, né? Mande um abraço para ela aí também, para o pastor Rodrigo e para todo mundo, tá bom? Oremos a Deus pedindo, melhor, agradecendo ao bom Deus por esse privilégio. Você quer orar, Aline, para aproveitar o microfone, Aline? Você quer orar? Fala aí para mim. Não quer não? Então eu oro. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Deus. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida de cada filho teu, ó Deus. Que nunca se apague essa chama no coração, no peito dos teus filhos. Que venhamos amar a Bíblia, amar a tua palavra, Senhor. Porque só assim nós viveremos um verdadeiro avivamento. Eu sei que o Senhor está nesse projeto, eu sei que o Senhor está nesse estudo. E a minha gratidão, o privilégio tão grande que o Senhor tem me dado de poder, meu Deus, aprender juntamente com os irmãos a te servir melhor. Eu lhe agradeço, pedindo que o Senhor abençoe esse lar, essa casa, essa família, essas pessoas que acompanharam essa aula, Deus. Que a tua paz repouse sobre esse lugar, que os teus anjos tenham liberdade de habitar e interceder em favor dessas vidas. Nos livra, Pai, desse vírus, tenha misericórdia da nação brasileira, guarde os seus, ó Deus, cure aqueles que já estão enfermos, que possamos vigiar em momentos de aflição. O Senhor venha suprir, ó Pai, abençoar a vida espiritual, material, sentimental e familiar de todos. É que nós pedimos, agradecido por tudo, em o nome de Jesus. Queridos, não se engane. Um ministério frutífero, um ministério próspero e de sucesso, obrigatoriamente passará pelo estudo da palavra de Deus. Qualquer pessoa que despreza o estudo da palavra de Deus, inevitavelmente não terá um ministério frutífero e abençoado por Deus. Muito obrigado. Bom descanso a todos, boa noite, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Qualquer coisa, manda mensagem, nós estamos à disposição. Obrigado pela atenção.
Abraço, paz. Obrigado, irmã Tati, por ter nos acompanhado. Deus abençoe. A paz a todos.